Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e essa é mais uma edição do podcast Talviews. Antes de começar, eu deixo o lembrete para você que nos acompanha aqui no podcast também seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado vários conteúdos exclusivos e complementares aos episódios no Instagram, no Telegram e no YouTube, onde inclusive essa edição vai estar disponível em vídeo. Bom, no episódio de hoje a gente vai comentar mais uma revisão de cenário macro, onde a gente projetou e ajustou para cima os nossos números de PIB. A ideia é entender o que está por trás desses movimentos, o que deve justificar essa perspectiva de mais crescimento econômico, e a gente vai falar também sobre o setor de varejo e consumo, que é um dos mais dinâmicos aí da economia, e a gente vai entender se ele deve ajudar ou deve atrapalhar esse movimento de mais atividade econômica, e a gente também vai comentar os resultados das empresas do segmento de consumo e varejo no último trimestre e também deixar a nossa recomendação, as nossas top picks para o setor. Então, para participar desse bate-papo, eu conto com as participações hoje da Natália Cotarelli, que é economista do Itaú Unibanco, e da Maria Clara Infantosi, que é analista de varejo aqui no Research do Itaú BBA. Natália, Clara, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Marcelo? Beleza. Bom, Natália, para começar, acho que vale a gente tentar entender essa nova revisão de PIB, né? A gente tem visto não só o Itaú, como outras casas ajustando para cima os números de PIB. Então, o que justifica essa perspectiva de crescimento econômico que nós e as outras casas têm enxergado? Então, a gente reajustou mesmo o PIB desse ano de 2 para 2,2%. Basicamente, a gente teve uma surpresa bem positiva no primeiro semestre desse ano. Acho que alguns fatores ajudaram aí um crescimento mais forte, nos primeiros 6 meses desse ano. Acho que a gente pode destacar, o preço das commodities mais elevado, o processo de reabertura e normalização da economia que continuou ao longo, né, desse começo de ano, o aumento aí da renda das famílias. Aí a gente pode destacar o aumento salarial, dos servidores municipais e estaduais, antecipação de 13º do salário do pensionista e INSS, os saques extraordinários do FGTS, tudo isso ajudou aí, a recompor a renda, nesse primeiro semestre. Acho que outro ponto importante que vale a pena destacar é a questão do mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem mostrado um desempenho bem mais forte do que a gente estava esperando, então a gente começou o ano, com uma taxa de desemprego perto de 11,5%, a gente já está com uma taxa de 9,1%, a expectativa aí é que ela continue próxima desse patamar até o final do ano. No entanto, aí para o segundo semestre, acho que a perspectiva não é tão positiva assim. A gente espera uma desaceleração do PIB, no segundo semestre. Basicamente, o PIB vai ficar de lado, nos últimos 6 meses do ano. Alguns fatores também ajudam nessa perda, né, de tração da economia brasileira. Acho que a gente pode destacar aí o efeito defasado da política monetária. Então, o Banco Central tem, aumentado os juros, nos últimos meses. Isso deve ter um impacto mais forte agora no segundo semestre desse ano, começo do ano que vem. Também a gente pode destacar o alto nível de endividamento das famílias, a desaceleração global e uma queda da renda disponível. Essas rendas que vieram extraordinárias no segundo trimestre não devem se repetir, no terceiro e quarto, apesar aí do auxílio, ajudar parte da renda, nesse terceiro e quarto trimestre desse ano. Legal. Bom, Clara, para começar a falar de varejo, acho que vale aproveitar o gancho do fim da temporada de balanços para entender como foram esses resultados, né? Como são muitas empresas na cobertura, talvez valha a pena dividir aí por segmentos, olhando, sei lá, varejistas, e-commerce, varejo de moda, então ter um pouco dessa tua visão aí por segmentos do varejo. Boa, então vamos começar por varejo alimentar, que acho que foi um setor bastante beneficiado nessa temporada de resultados. Quando a gente pensa nas varejistas alimentares, elas foram beneficiadas por vendas bastante fortes nesse trimestre e com uma dinâmica interessante de elasticidade, preço e demanda, tá? Isso porque as companhias foram mais competitivas sim, em termos de preço, o mercado estava mais competitivo, mas o volume respondeu muito bem a essa questão. Então, a venda forte foi capaz de acelerar o processo de diluição de despesa a nível de EBITDA, e a gente viu aí,
principalmente Carrefour, Assaí e Grupo Mateus reportando rentabilidades em patamares bastante saudáveis. Quando a gente pensa em momentum, a gente vê o setor como um todo exposto a uma tendência positiva macro, que é o aumento do Auxílio Brasil. Então a gente tem uma cabeça positiva para o varejo alimentar como um todo aqui, pensando em segundo semestre, tá? E agora falando um pouco sobre e-commerce, a gente vê os players sendo impactados ainda por um cenário mais desafiador na questão de demanda. Lembrando que existe também o impacto de uma base de comparação mais forte. E acho que o grande destaque aqui acabou sendo o Mercado Livre por mais um trimestre. O Mercado Livre cresceu 19% em GMV aqui no Brasil, em comparação com pares que muitos deles, em especial Americanas e Magazine Luiza, reportaram um GMV flat no ano contra ano, e isso porque a categoria 1P acabou sendo mais impactada por esse cenário de demanda mais difícil, tá. Ainda assim, já fazendo um gancho aqui, a gente vê os impactos das empresas de e-commerce aqui sendo mais impactadas por essa questão de reabertura da economia, então a volta do varejo para a loja física, tá. E agora fazendo um gancho na questão de varejo de vestuário, no geral as varejistas de vestuário tiveram resultados positivos, em especial em venda, a antecipação do inverno e a retomada da economia, contribuíram aqui para um impulso em vendas. No geral, as margens ficaram em patamares saudáveis, houve diluição de despesa em nível de EBITDA, mas por outro lado, as varejistas de vestuário que possuem braços financeiros, e aqui a gente destaca tanto Renner quanto Guararapes, nós temos visto, né, dado um cenário macro mais desafiador, ainda com uma inflação alta e com altas taxas de juros, uma questão de inadimplência maior do que o ano passado, por exemplo. E isso tem impactado a rentabilidade dessas divisões, tá? Essa é uma tendência que a gente vê para o espaço como um todo, e a gente espera que ela deve melhorar à medida que as varejistas que têm, braços financeiros diminuem o ritmo de concessão de crédito. Acho que o grande destaque aqui no varejo de vestuário acabou sendo a Arezzo. A companhia reportou um crescimento altíssimo, na casa dos 70% em termos de faturamento, mesmo com uma base de comparação difícil e com margem bruta atingindo aí seu recorde histórico, refletindo, o cenário de forte demanda aqui para o setor de varejo de vestuário nesse trimestre. Bem legal. Natália, acho que a gente passou a primeira pergunta falando sobre crescimento, mas se a gente for pensar o tema do ano, o tema macro do ano, não só no Brasil, mas como em todo o mundo, é a inflação, né? Acho que existe um receio grande, e essa é a minha pergunta: como que a gente deve trilhar uma trajetória de crescimento econômico, mas evitando desencadear mais inflação? E aproveitando que a gente está falando de varejo, como você acha que vai ser a participação, a contribuição dos setores de varejo e bens de consumo nessa trajetória aí de atividade econômica? Marcelo, acho que por conta desse aumento forte da inflação, tanto no Brasil como ao redor do mundo, os bancos centrais têm elevado a taxa de juros. Então a gente tem visto aí o aperto monetário global, né. E aí isso acaba, levando aí uma aceleração da economia. Então, assim como eu comentei anteriormente, o segundo semestre deve ser marcado por uma economia aí mais fraca. Nossa expectativa para o segundo semestre é uma economia de lado. Eh e aí, consequentemente, isso acaba impactando na parte de varejo, na parte de bens de consumo. Então, se no primeiro semestre a gente viu aí, o consumo impulsionando a economia brasileira, o segundo semestre a gente já não deve ver isso de maneira tão forte. Eh, eu acho que aí o que a gente tem olhado, de mais curto prazo, usando os nossos dados proprietários, a gente tem o IDAT Atividade, ele tem mostrado aí já em julho, começo de agosto, uma fraqueza maior no consumo de bens de maneira generalizada. Então, quando você pega, setores de vestuário, móveis, supermercados, tudo isso já tem mostrado algum sinal de enfraquecimento. A nossa expectativa é que isso ocorra mesmo no segundo semestre. Acho que o único ponto aí que a gente tem que ficar atento é a questão do auxílio, do aumento do auxílio emergencial, nesse segundo semestre. Isso pode ter um impacto, pelo menos temporário, aí nesse consumo de bens, principalmente no consumo, de bens relacionados à renda, então mais sensíveis à renda. Perfeito. Você comentou, Clara, sobre o impacto para o e-commerce do
do fim da pandemia, do retorno mais forte ao varejo presencial. E eu queria entender como a gente está vendo o desempenho comparativo do físico com o digital e olhando para o digital, e mesmo para alguns físicos, a gente vê players do varejo se engajando nesses serviços financeiros. Você citou o Mercado Livre, tem o Mercado Pago, que é um desses exemplos de destaque. Então, queria te perguntar primeiro, comparar o físico com o digital e uma segunda pergunta é entender como estão esses business aí de crédito, esses business financeiros das varejistas. Claro, então é importante ter em mente, Marcelo, que em um cenário de reabertura, é natural esperar que o canal de loja física ele tenha uma performance melhor do que o digital. A gente continua construtivo aqui com o movimento de digitalização do varejo como um todo, mas a gente acredita que com essa reabertura, ele deve acontecer de uma forma talvez menos acelerada que é a que a gente vinha vendo nesses últimos 2 anos. Então a gente segue construtivo sim com o setor de e-commerce, mas talvez com mais cautela com relação ao ritmo desse crescimento. Acho que o claro exemplo aqui é a performance das varejistas de vestuário, onde a gente vê a retomada, né, da loja física sendo talvez o principal canal aqui de vendas de destaque nesse segundo trimestre de temporada. E agora pensando sobre as varejistas que possuem o braço financeiro, como eu comentei, a gente ainda vê o impacto de um cenário macro mais desafiador já se traduzindo numa piora dos níveis de inadimplência, mas o fato de que, no geral, a gente tem percebido que essas varejistas elas estão reduzindo o ritmo de concessão de crédito, nos faz crer que esse deve ser um cenário temporário e que as próximas safras devem ter uma inadimplência talvez um pouco melhor, tá? E falando especificamente de Mercado Pago, a gente percebeu aqui uma piora na inadimplência de 3,8 pontos percentuais nesse trimestre, mas assim como eu comentei, é o fato de que a carteira de crédito, o crescimento da carteira, ele está desacelerando, já é um ponto que nos leva a crer que talvez essa inadimplência deva melhorar daqui para frente, no médio prazo, tá? Legal. Bom, Natália, acho que para fechar a parte macro aqui, a gente falou bastante de crescimento, falou um pouco de inflação. Acho que vale recapitular as nossas principais projeções, agregando aqui câmbio, Selic e os outros indicadores. Então, começando pela inflação, a nossa expectativa para o IPCA desse ano é que feche em 7%. As medidas de redução de imposto aí devem impactar de forma positiva na parte de administrado, então principalmente na parte de gasolina e energia elétrica. A gente também tem a queda das commodities, que devem ajudar nessa desinflação dos bens de alimento. E, por outro lado, na parte de serviços, que tem uma característica aí um pouco mais persistente, a gente deve ter uma demora maior aí para ver esses preços caindo. Então, no nosso cenário, a gente tem aí uma desinflação ao longo do próximo ano, fazendo com que a inflação saia de 7% nesse ano para 5,3% em 2023. Para a Selic, a gente acha que ela deve ficar estável, no atual patamar de 3,35%, com o BC aí parando para observar um pouco, o efeito acumulado da política monetária, desse ciclo, né, atual de política monetária, que teve um aumento de 10 pontos percentuais na taxa de juros. Por fim, na parte de câmbio, a nossa expectativa é de que o câmbio feche esse ano em 5,25% e o próximo em 5,50%. A ideia é que o ambiente global do dólar e possíveis oscilações no prêmio de risco aí aumentem o risco de uma depreciação esperado para o ano. Legal. E agora, fechando também a parte de equities, claro, acho que faz tempo que a gente não deixa um call específico do setor de varejo aqui, então queria concluir esse papo entendendo quais hoje são as suas recomendações no universo de cobertura e qual seria a principal top pick. Claro, acho que a principal top pick atualmente acaba sendo o Grupo Mateus. A gente até publicou um update setorial do varejo alimentar, onde a gente menciona de fato que estamos construtivos com o setor como um todo, mas Grupo Mateus, por estar mais exposto ao Nordeste, onde o impacto do Auxílio Brasil tem uma maior magnitude, talvez se beneficie de uma forma maior no relativo. Além disso, a companhia ela tem sustentado um momentum de vendas bastante forte.
esse terceiro tri é o trimestre onde existe a campanha de aniversário do Mateus, então isso pode sim impulsionar vendas até em uma maior magnitude. E existe também uma questão aqui que a gente está bastante otimista com uma melhora no ciclo de conversão de caixa da companhia. Isso pode destravar aqui valor também. Então, essa acaba sendo a nossa principal recomendação atualmente. Legal. Bom, acho que a gente cobriu a pauta proposta para esse episódio, então gostaria de agradecer novamente as participações da Clara e da Natália aqui no Itaú Views. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcela. Até a próxima.